A paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Preciosos irmãos e irmãs, na mensagem do irmão Brana, paradoxo, do parágrafo 59 ao 70, ele nos conta uma estarrecedora visão. Era 3 horas da manhã. Ele havia acordado. Subitamente, ele entrou em uma visão. Visão opera assim, quando você está acordado. Você sofre uma êxtase, ou seja, um arrebatamento de sentidos. Nessa visão, o irmão Brana se achava em uma rodovia estreita, com mais alguns irmãos. Foi quando ele ouviu uma voz de advertência. Há tantos perigos nestes dias. Há uma grande e terrível coisa que é morte quando toca em você. A seguir, o irmão Brana ouve os ramos se amassando. Quando ele olha, ele vê uma imensa e monstruosa cobra africana, mamba. A mamba é uma cobra cujo veneno é letal. Se ela picar uma pessoa, a pessoa morre, a menos que haja intervenção do sobrenatural. O seu veneno cai na corrente sanguínea e a respiração para. Aquela cobra estava diante do profeta de Deus, diante dos irmãos que estavam com ele. Aquela cobra representava Satanás. Ela olha para o irmão Brana com raiva, mostra a sua língua e vai em sua direção. É claro, Satanás, você só podia olhar para o irmão Brana com raiva mesmo. Um homem que te desmascarou. Um homem que, na plataforma usado por Deus, câncer era destruído, paralítico andava, surdo escutava, mudo falava. Sinais, coisas maravilhosas que aconteciam. E por que não falar daquilo que é mais valioso? A revelação da palavra, a restauração de todas as coisas. Jesus Cristo, sabendo que a igreja no transcurso dos séculos se perverteria, se afastaria da palavra original, ele prometeu em São Mateus capítulo 17, versículo 11, Elias virá primeiro. Ou seja, antes da minha segunda vinda, um profeta vai pisar na terra e restaurar todas as coisas. O ponto de partida deste profeta é Atos capítulo 2, versículo 38. O batismo em nome de Jesus Cristo. O batismo apostólico, que no concílio de Nicéia, no ano 325 da era cristã, foi substituído pelos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás olhou com raiva para o irmão Brana. E é preferível mesmo ter Satanás como nosso inimigo declarado, ter Satanás com raiva da gente. Vejam vocês como Satanás pegou a igreja. Quando a igreja estava se reunindo
em lugares ocultos, sob a perseguição dos romanos, ela estava sob as mãos de Deus. E então Satanás ardilosamente se aproximou da igreja através de Constantino, como se Constantino se convertesse. Aquilo foi um blefe, aquilo foi uma falcatrua, aquilo foi um engodo, aquilo foi uma coisa sofismável. Constantino nunca se converteu. Então, ele se aproximou da igreja, prometendo liberdade religiosa, prometendo que pararia com a perseguição contra os cristãos. E a igreja engoliu a isca com o anzol. Saiu dos lugares ocultos para receber os suntuosos templos que Constantino lhe ofereceu. Tornou-se a religião oficial do Estado. Foi para a cama da prostituição com o governo. Tornou-se a grande prostituta de Apocalipse 17. Sim, à medida que aquela cobra foi se aproximando do irmão Brana, ela foi ficando lenta. E mais lenta, é que ela estava esbarrando, ela estava tendo dificuldade para furar o bloqueio, a atmosfera de Deus que estava em torno do irmão Brana, até que, não conseguindo avançar mais, ela para e olha para um irmão que estava perto do irmão Brana e pensa: com ele, com o irmão Brana, eu não posso, mas com aquele lá eu posso. E foi em direção àquele irmão. E quando ela foi em direção àquele irmão, o irmão Brana levantou as duas mãos e disse: oh Deus, tenha misericórdia do meu irmão. Se ela o picar, será morte instantânea. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, oxalá que esse espírito de misericórdia, de intercessão, pudesse estar em todos nós, quando víssemos um irmão fracassando, quando víssemos um irmão se esfriando, levantássemos as mãos por ele, intercedêssemos por ele. Jesus intercedeu por Pedro, em Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 32, Jesus disse: Simão, Simão, Satanás quer se andar contigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E debaixo da intercessão de Jesus, a fé de Pedro não desfaleceu. Mesmo que Pedro o negasse 3 vezes, mas quando ele o nega pela 3ª vez, o galo canta, ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, e no olhar, Jesus dizia: eu não te disse, Pedro, que você me negaria 3 vezes antes que o galo cantasse? E Pedro, envergonhado, sai dali e vai chorar amargamente. Ele estava debaixo da intercessão de Jesus Cristo. Sim, aquela cobra esbarrou na intercessão do profeta a favor daquele irmão e não conseguiu atacá-lo. Teimosa, ela volta em direção ao irmão Brana. Quando o irmão Brana ouve uma voz: a você tem sido dado poder para amarrá-la, derrotá-la ou qualquer coisa. Você tem esse poder para amarrá-la, para derrotá-la.
bala ou qualquer coisa. O irmão Brana pergunta: o que devo fazer? Resposta: você deve ser mais sincero. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Se Deus cobrou mais sinceridade do irmão Brana, o critério para o irmão Brana dominar aquela cobra, amarrar aquela cobra, esmagar aquela cobra, era ser mais sincero. O irmão Brana então ora: Deus, perdoa-me em minha insinceridade, ou seja, na minha falta de sinceridade. Foi quando algo veio sobre o irmão Brana, e o irmão Brana disse: Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te amarro. E aquela cobra foi vencida. O irmão Brana a esmagou. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que estão ouvindo esta mensagem nesse instante, é exatamente isto. Satanás, ele não tem medo de grito, de pulo, de pregação bonita, de voz bonita para cantar. Escutem o que estremece Satanás. Ouçam o que diz o irmão Brana na mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, trono de misericórdia. Ele afirma assim: o diabo não se importa com a altura que você possa gritar. O diabo não se importa com o tanto que você possa pular. Mas o que fere o diabo é ver uma vida santificada, consagrada a Deus. É isso, Mombrana conclui, esse é o trovão que estremece Satanás. Não adianta, meu querido, você na igreja está pulando, gritando, chorando, cantando, dizendo glória a Deus, aleluia, e na rua ser um cobiçador de mulheres, ser um caloteiro, não paga as dívidas, ser desonesto, mentiroso nos negócios, ser um espancador de família. Não adianta na igreja, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, eu estou alegre com Jesus, mas será que Jesus está alegre com você? Até de madrugada no sofá, comendo carniça de Satanás, vendo mulheres seminuas na tela da televisão, na internet, entrando em site de mulheres, vendo filmes pornográficos. Depois vai gritar na igreja, vai chorar na igreja, vai pular na igreja. O diabo olha e dá risada e diz: eu não tenho medo disso não, eu não tenho medo de pregação bonita não, porque eu sei pregar também. Eu não tenho medo de gente falando em línguas, porque eu também falo em línguas. Eu não tenho medo de gente que sabe cantar, porque eu também sei cantar. Mas o que estremece Satanás é uma vida rendida a Deus, é uma vida de santificação, é uma vida cheia do Espírito Santo. O que faz aquele guarda de trânsito ser respeitado? Ele pode ser um homem pequeno, ele não precisa ter um porte físico avantajado, ele não precisa ser um homem alto, ele pode ser um homem pequeno, mas se ele está ali caracterizado como homem da lei, se ele está com aquele boné na cabeça, se ele está com a sua farda, se ele está com aquelas botas, se ele está com a arma na cintura, ele está caracterizado como homem da lei, ele tem autoridade para parar até uma carreta. E vejam vocês o que nós precisamos para parar o diabo, para
neutralizar Satanás. Efésios capítulo 6, do versículo 10 a seguir. Couraça da justiça, pés calçados na preparação do evangelho da paz, capacete da salvação, espada do Espírito. Sim, com essas armas nós nos tornamos invencíveis, imbatíveis. Satanás tem que nos respeitar. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz de homem de Deus, na autoridade divina. Eu neutralizo com toda a ação do diabo e declaro meus irmãos e minhas irmãs abençoados sob as potentes mãos do Eterno, do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesto na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém.